A China é o país mais populoso do mundo, com mais de 1,38 bilhão de habitantes, que representa quase um quinto do total de pessoas do planeta. Sobre a sua cultura no futebol, desde o começo da década de 2010, a China passou a atrair vários jogadores de renome para o seu futebol. Alexandre Pato, Hulk e Ramírez são alguns exemplos. A seleção do país disputou somente uma Copa do Mundo em 2002. Sobre os seus costumes, os chineses são conhecidos por tamanha gentileza, eles estão sempre dispostos a ajudar o próximo. E um outro costume muito estranho para a gente estar aqui do Brasil é que eles sempre bebem água quente quando estão se exercitando, que substitui a água gelada, que no caso é mais saudável porque está mais próxima da temperatura do seu corpo, além de ajudar a eliminar gorduras. Cultura chinesa atual. As manifestações tradicionais da cultura chinesa, que vão da língua culinária, resistem, mas se adaptam à pressão ocidental após a abertura econômica ao Ocidente permitida pelo Partido Comunista. Na China, celebridades, artistas e figuras públicas sofrem pressão para não desviar da conduta moral, conforme a definição do Partido Comunista, e correm o risco de cair em uma lista negra, sendo banidos da indústria cultural, o que tem sido descrito como uma cultura do cancelamento chinesa. A China é um país repleto de tradições consideradas um tanto estranhas para o mundo ocidental. Entre elas está a realização de um festival dedicado ao consumo de carne de cachorro, que foi alvo de inúmeros protestos dos amantes dos animais. Imagens divulgadas mostram os cães em gaiolas prontos para serem vendidos e, em seguida, abatidos para que a carne se torne uma iguaria gastronômica. Voluntários vestidos com roupas representando os animais promoveram um evento em favor aos cães. Eles alegam que a festa promove a crueldade animal, além de causar preocupações referentes à segurança alimentar. A carne de cachorro não é amplamente consumida na China, mas pode ser encontrada em restaurantes de todo o país. Foi pensando em valorizar a cultura chinesa que trouxemos alguns de seus principais pratos. Zongzi, um arroz glutinoso e geralmente recheado com carne. O mapo tofu, considerado um dos 10 melhores pratos chineses, e é um tofu picante com molho vermelho. Pedan, o ovo de 1000 anos. Em tempos de escassez, ele foi criado a partir da necessidade de conservar os alimentos em uma mistura de cal ou sal. Eles podem ser de pato, ganso, galinha ou de codorna. Há uma diversidade enorme de pratos que vão muito além de yakisoba e frango xadrez. Em determinados restaurantes você poderá se deparar com palavras como fungos, barriga de peixe e muitas outras coisas diferentes. Algumas características marcantes e princípios da arquitetura chinesa são a simetria bilateral, que é desse jeito, os elementos secundários são sempre posicionados de modo que fiquem ao lado das estruturas principais, ou seja, os edifícios têm um número par de colunas e uma estrutura que os deixa com um número ímpar de baias, e há também sempre uma porta principal para que a simetria seja mantida. Outras são os pátios, uns pátios enormes que são voltados de outros prédios. Outra é o ênfase horizontal, maior ênfase na largura e menos na altura. Essas construções eram feitas principalmente para pessoas importantes, e isso era mostrado nesse ênfase na largura e menos ênfase na altura. A hierarquia também era um ponto bem importante, já que entende que os edifícios com as portas voltadas para a frente são propriedades mais importantes do que aqueles com abertura para os lados, ou seja, eles faziam essa comunicação através da arquitetura.